O segredo dos homens que viveram quase 1000 anos. A verdade que a Bíblia revela. Imagine um mundo onde as pessoas viviam séculos. 400, 600, 900 anos. Parece coisa de ficção, não é? Mas a Bíblia revela que isso realmente aconteceu. Homens como Adão, Noé e Matusalém viveram por séculos. Matusalém, o homem mais longevo já registrado, viveu 969 anos. Mas como isso era possível? Será que a contagem do tempo era diferente naquela época? Ou será que a Terra oferecia condições muito superiores à de hoje? Muitos estudiosos tentam explicar esse mistério, mas a Bíblia já nos dá respostas. E o que vamos revelar no final pode mudar completamente sua visão sobre a vida e a eternidade. Então, fique até o fim, porque essa história pode transformar sua forma de enxergar o mundo. Antes do dilúvio, um ambiente perfeito para a longevidade. Para entender por que os primeiros humanos viviam tanto tempo, precisamos olhar para o mundo antes do dilúvio. A Bíblia nos dá pistas importantes. Em Gênesis, aprendemos que antes do dilúvio, o mundo era muito diferente do que conhecemos hoje. Não havia chuvas como conhecemos. Em vez disso, uma névoa regava a terra todos os dias. Gênesis 2, versículo 6. O planeta era equilibrado, sem extremos climáticos, sem poluição e com uma qualidade de vida muito superior à que temos hoje. Imagine uma terra fértil, cheia de alimentos naturais livres de toxinas e agrotóxicos, com ar puro e um clima perfeito. Isso sem contar que o próprio corpo humano era diferente. Afinal, Adão e Eva foram criados para viver eternamente. Eles tinham um DNA sem mutações, sem doenças, sem fraquezas. Mas algo aconteceu. Aos poucos, o ser humano começou a se afastar de Deus, e esse afastamento trouxe consequências tanto espirituais quanto biológicas. O que aconteceu para a vida humana diminuir? Se antes as pessoas viviam séculos, o que fez com que a expectativa de vida caísse drasticamente? A resposta está em dois grandes fatores: o pecado e suas consequências. O pecado entrou no mundo com Adão e Eva, e isso trouxe desequilíbrio para toda a criação. A partir daquele momento, a morte se tornou uma realidade e o corpo humano começou a se deteriorar. Mas mesmo assim, os primeiros homens ainda viveram por centenas de anos. Só que, com o tempo, o pecado foi se multiplicando, e isso começou a afetar não só o espírito humano, mas também sua biologia. Cada geração seguinte foi acumulando doenças, fraquezas genéticas e deterioração do organismo. O grande evento que mudou tudo, o dilúvio. A Bíblia conta que a maldade humana se multiplicou tanto que Deus decidiu trazer um julgamento sobre a terra, o dilúvio. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. A atmosfera do planeta mudou drasticamente. O clima foi alterado, e o equilíbrio perfeito da Terra foi destruído. A expectativa de vida começou a cair rapidamente. Antes do dilúvio, as pessoas viviam entre 800 e 900 anos. Mas depois, a expectativa de vida caiu para menos da metade. Sem, filho de Noé, viveu 600 anos. Arfaxade, seu filho, viveu 438 anos. E assim, a longevidade foi diminuindo até que Deus decretou um novo limite para a vida humana. O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Seus dias serão de 120 anos. Gênesis 6, versículo 3. A humanidade perdeu seu maior tesouro. O dilúvio não foi apenas um julgamento, mas um novo começo para a humanidade. Noé e sua família foram poupados, mas o mundo nunca mais seria o mesmo. A longevidade, que antes era comum, agora se tornava rara. Os efeitos do pecado se intensificaram, o meio ambiente foi alterado, e a saúde humana começou a se deteriorar rapidamente. Mas aqui está o ponto mais importante: essa mudança não foi o fim da esperança. Muito pelo contrário. Deus já tinha um plano para restaurar a humanidade. O propósito maior, a verdadeira vida eterna. Muitos se perguntam, por que Deus permitiu que os primeiros humanos vivessem tanto tempo? A resposta pode estar no propósito divino, mostrar que a verdadeira vida eterna não está nos anos que vivemos aqui, mas na eternidade que Ele nos oferece através de Cristo.
Se antes o homem vivia quase 1000 anos, agora Deus oferecia algo ainda maior: a eternidade ao lado de Deus. A promessa não era mais uma vida longa na terra, mas uma vida infinita no céu. A longevidade antes do dilúvio era apenas uma sombra do que Deus realmente queria para a humanidade: uma vida sem fim, livre do pecado, das doenças e da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, versículo 25. E agora, o que isso significa para nós? A história de Matusalém, Noé e dos primeiros patriarcas não é apenas um relato histórico. Ela traz um alerta para nós nos dias de hoje. Assim como Noé alertou a humanidade sobre o dilúvio, hoje a igreja alerta sobre a volta de Cristo. Naquela época, ninguém ouviu Noé, e veio o dilúvio. E hoje? Será que estamos ouvindo os sinais que Deus tem nos dado? Se existe algo que essa história nos ensina, é que o ser humano sempre tem a chance de escolher: permanecer distante de Deus ou se aproximar do Criador e garantir a verdadeira vida eterna. E você? Já fez essa escolha? Agora é com você. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa saber disso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.